Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Bases Matemáticas e Físicas para RMN, que faz parte da Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Hoje eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho sobre força magnética e suas consequências, fazendo parte aí do tópico de magnetismo. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo no Instituto de Física de São Carlos. Bom, antes de mais nada, gostaria só de mencionar alguns fatos históricos sobre o magnetismo clássico. O magnetismo é conhecido desde a Grécia Antiga, onde se observava que alguns materiais tinham propriedade de atrair pedaços de ferro. Esses materiais, chamados magnetistas, eram construídos basicamente de ossos de ferro. O magnetismo também foi importante nas navegações. De fato, é reportado que os vikings já utilizavam propriedades magnéticas dos materiais. E os chineses, foram os inventores da bússola magnética, que revolucionou a navegação em grandes distâncias. Bom, os estudos sobre magnetismos, eles começaram aí por volta do século XII e são atribuídos a Peter Maricourt, cuja fez a primeira formulação da ideia dos dipolos magnéticos como fontes de campos magnéticos. Essas ideias foram utilizadas pelo William Gilbert para descrever o magnetismo terrestre. E mais tarde, o Oersted e o Ampère, estudando a ação de correntes elétricas sobre bússolas, estabeleceram uma relação entre magnetismo e eletricidade. Digamos que nós temos aí a semente do que nós conhecemos hoje como eletromagnetismo. Bom, o Michael Faraday foi extremamente importante porque ele fez a primeira descrição da relação entre campos elétricos e campos magnéticos variáveis, além de várias outras contribuições. Tá? E o Maxwell, ou James Clerk Maxwell, é um dos grandes responsáveis pela unificação definitiva entre eletricidade e magnetismo. Além de fazer algumas proposições sobre essas ideias, ele fez a formulação teórica do que nós conhecemos hoje como eletromagnetismo. Bom, como a gente fala de magnetismo, geralmente a gente sempre relaciona os campos magnéticos com o que nós chamamos de dipolo magnético, ou momento de dipolo magnético. O que é isso? Vamos pensar que eu tenho um ímã como uma fonte de campo magnético. Isso vai gerar aqui um campo magnético na vizinhança, que está representado aqui por essas linhas de campo. As linhas de campo foram de fato propostas pelo Michael Faraday. Em cada ponto do espaço aqui, eu posso associar um campo magnético, um vetor campo magnético B, que acompanha essas linhas. Mas como é que é a geração desse campo magnético? E a gente pode falar na fonte de campo magnético primordial como sendo um vetor, apontando aqui no caso do ímã do sul para o norte, e caracterizado por uma intensidade. Esse é o chamado vetor momento de dipolo magnético. De fato, qualquer sistema que gere campo magnético, em primeira aproximação, ele pode ser representado por um momento de dipolo. Por exemplo, se eu pegar o magnetismo da Terra, eu posso associar um polo norte e um polo sul e, correspondentemente, um momento de dipolo. Mesma coisa se eu pegar um fio, por exemplo, enrolado, onde eu passo uma corrente. Isso vai gerar um campo magnético no entorno, que pode ser caracterizado também por um momento de dipolo daquele sistema. E, de fato, se eu pegar um ímã e dividir em vários pedaços, num material ferromagnético, você vai ver que ele tem domínios magnéticos. E cada um desses domínios aqui pode ser caracterizado por seu momento de dipolo. O momento de dipolo total do ímã é a soma dos momentos de dipolo de cada um desses domínios. E se eu pegar um único átomo? Se você pegar um único átomo, a mesma coisa. De fato, se eu pensar num átomo aqui simples, onde eu tenho aqui um núcleo e um elétron circulando em volta, se eu olhar só para o elétron, eu vou associar a esse elétron um momento magnético, devido à sua propriedade intrínseca chamada de spin. Então, existe um momento magnético para um único elétron. Assim como há também um momento magnético para o movimento orbital do elétron. E também para o núcleo. O núcleo é constituído de partículas, prótons e nêutrons. Essas partículas também têm momento magnético. Eu posso associar um momento magnético nuclear. De maneira geral, a gente pode dizer então que o átomo também é uma fonte de campo magnético caracterizada por um certo momento magnético. Ok, mas por que o dipolo magnético, o momento de dipolo magnético é tão importante? É basicamente, se você pegar qualquer material magnético e for dividindo, aquela velha história, você sempre vai obter, após uma divisão, um novo dipolo magnético, um novo material que tem polo norte e polo sul.
Isso basicamente ocorre porque nunca foi observado na natureza uma carga magnética, o que a gente chama de monopolo magnético. Não tem nada fundamentalmente que impeça que isso exista, mas nunca foi observado. E a física, obviamente, tem que ser baseada na observação da natureza. Então, essa é uma coisa fundamental do magnetismo, né? A fonte primordial, né, a fonte básica de campo magnético não é a carga magnética, mas é o dipolo magnético. Como é que a gente pode formular isso, digamos, matematicamente? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho aqui um campo dipolar provocado aqui por um ímã, eu tenho as linhas de campo magnético e vamos pensar que eu tenho uma superfície fechada aqui. Se eu contar o número de linhas que entram e o número de linhas que saem aqui, ela sempre vai ser igual. Por quê? Porque não tem carga magnética. A carga, assim como a carga elétrica, a carga magnética seria responsável por gerar linhas de campo magnético ou absorver linhas de campo magnético. Assim como é a carga elétrica para o campo elétrico. Se não tem aqui esse tipo de coisa, né, eu posso dizer que o número de linhas que entra é sempre igual ao número de linhas que sai. Ou seja, o fluxo dessas linhas de campo magnético aqui nessa superfície fechada é sempre zero, independente de onde eu pegue a superfície. Então, de certa forma, a gente pode expressar essa ausência de monopólios magnéticos, né, em termos de uma equação desse tipo. Isso aqui é exatamente a definição do fluxo do campo magnético. O fluxo do campo magnético é sempre zero, né? É o que a gente chama de lei de Gauss do magnetismo, né? Na lei de Gauss da eletricidade, isso aqui era igual a carga interna, dividido por ε0. Como não tem carga magnética, no caso do magnetismo, essa lei de Gauss diz que isso aqui é sempre zero. E é, de fato, a segunda lei, ou a segunda equação de Maxwell. Ok. Como é que a unidade que a gente mede campo magnético? É o Tesla, né? Um Tesla é basicamente 1 Newton por ampere vezes metro, tá? E usualmente um Tesla é um campo magnético bastante alto. Então, o que a gente usa para campos magnéticos mais baixos é outra unidade, é o Gauss, que vale 10 a menos 4 Tesla, ou seja, um Tesla é 10.000 Gauss. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o nosso principal tópico da aula, que é a força magnética. Tá? Vamos supor, né, que eu tenho aqui, por exemplo, um campo magnético no espaço. E que nesse campo magnético eu coloque aqui uma partícula para se movimentar com uma certa velocidade v. Né? Então, se eu pegar aqui num certo ponto, eu tenho o campo magnético apontando nessa direção e a velocidade nessa direção, formando um ângulo θ entre os dois. O que é interessante é que é um fato experimental, né? Ou seja, se observa experimentalmente, que essa carga em movimento, né, num campo magnético fica sujeita a uma força. Mas essa força tem algumas características. Que características são essas? Primeiro, o módulo dela é o produto da carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre eles. Né? Essa força é sempre perpendicular tanto à velocidade como ao campo magnético. E o sentido dessa força é dado pela regra da mão direita na sequência de V e B, ou seja, tomando aqui o primeiro vetor como V e o segundo como B, se a carga for maior que zero. Tá? Então, eu uso aqui a minha regra da mão direita, V vai aqui nas pontas do dedo, giro a mão para o B, o dedão aponta o F, que é a convenção para a regra da mão direita. Agora, se a carga for menor que zero, se inverte, né? Aí o primeiro vetor é o B e o segundo vetor é o V. Ou seja, há uma mudança de sinal de acordo com o sinal da carga. Então, isso tudo, né, essas 4 constatações aqui, só podem levar a uma coisa, né? Uma coisa cujo o módulo é o produto dos módulos vezes o seno entre eles, né? É perpendicular e dada pela regra da mão direita. É basicamente, então, um produto vetorial entre V e B, mas cujo sinal é dado pela carga. Então, a gente pode pensar, então, né, que a força magnética é igual à carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Né? Então, essa aqui é exatamente a expressão que a gente tem para força magnética. Né? Vai surgir uma força que tem essas características. Por exemplo, né, vamos pegar aqui, né, que eu tenha uma carga, né, se movendo, uma carga positiva se movendo na direção V aqui. Tá? Se o campo magnético aponta para fora da tela, como está aqui, a força magnética vai ser para baixo. Basta você fazer aí a regra da mão direita. Né? Então, aqui está aqui, o campo magnético para fora da tela, força magnética para baixo.
Se eu tenho uma carga negativa, inverte, né? A minha regra da mão direita dá para baixo, mas a força magnética dá para cima. Sempre usando essa regrinha aqui, que é a regra da mão direita ou regra do parafuso, né? Já que isso aqui basicamente é o sentido de rotação de um parafuso. Bom, dado isso, né, vamos agora ver como é que seria o movimento de cargas em campos magnéticos. Nós agora sabemos expressar a força magnética. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma região que tem campo magnético, está sendo representado por essa bolinha aqui com X, significa que o campo magnético em toda essa região aqui está entrando na tela, como vocês estão vendo, e eu coloque aqui uma carga para se movimentar com velocidade v, uma carga positiva. Tá? Então, supor que a carga se materialize ali naquele campo magnético num certo instante, ou eu ligue o campo magnético num certo instante. Tá? O que vai acontecer com o movimento dessa carga? Essa velocidade aqui é uma velocidade constante. Tá? Bom, a gente tem que ver a força. Né? E eu sei que a força magnética é dada por esse produto vetorial, né? E a gente pode, então, dizer que a força está para cima nesse caso. Só usar aqui a regra da mão direita. Tá? V, B, força para cima. Ok, isso tem uma característica interessante, né? Porque como tem esse produto vetorial aqui, a gente pode afirmar que a força é sempre perpendicular à velocidade. E o movimento? Bom, para eu falar do movimento, eu tenho que falar da lei de Newton. Então, se eu aplicar aqui força igual a massa vezes aceleração, e no caso a única força que age aí é a força magnética, eu posso escrever de fato que, nesse caso, a aceleração aqui também vai ser perpendicular à velocidade. Mas aí entrou numa classe de movimento bem particular, que é quando a aceleração é sempre perpendicular à velocidade. Isso quer dizer que eu vou ter sempre um movimento circular, obviamente, né, desse tipo. Então, a força magnética ela vai induzir esse movimento circular da carga, porque a aceleração ser perpendicular à velocidade significa que essa aceleração é a aceleração radial, ou aceleração centrípeta. Ela sempre vai estar aqui apontando para o centro do raio, né, na direção da força aqui. Ok. Dado isso, né, a gente agora pode fazer alguns cálculos em cima disso. Vamos olhar para o módulo. Né? Eu tenho aqui a força igual a massa vezes aceleração. A força é a força magnética, nesse caso aqui é QVB, né, porque o V e o B são perpendiculares, como nesse nosso exemplo. Então eu tenho QVB igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é uma aceleração centrípeta, é V ao quadrado dividido por R. Com isso, gente, a gente pode, por exemplo, isolar aqui o R, né? É só pegar o R, passar para cá e trazer isso aqui para baixo. Agora eu posso cortar a velocidade ao quadrado com a velocidade embaixo aqui e ter então que R igual a mv sobre QB. Tá? Então o raio desse movimento circular, dessa órbita aqui, ela vai ser definido pela velocidade, pelo campo magnético e obviamente pela carga da partícula. E massa também. Bom, mas a gente pode fazer o seguinte, olha, será que é um movimento circular? Vamos calcular qual é o período desse movimento, qual é o tempo que ele gasta para dar uma volta? Como é que eu posso fazer isso? Bom, basta eu pegar aqui a distância percorrida em uma volta, né, e dividir pela velocidade. Então, se eu pegar aqui 2π vezes o raio, isso é a distância de uma volta, o perímetro, dividir pela velocidade, a gente vai achar então que o período é isso aqui, que depende de fato da massa, do campo magnético e da carga. Ok, se existe um certo período, existe uma certa frequência. Essa frequência é o inverso do período, né? Então eu posso calcular, eu vou ter um movimento com uma certa frequência, um certo período, e com um certo raio, definido aqui pelo campo magnético, a massa, a carga, e no caso do raio também a velocidade. Mas por que isso é interessante, né? Então isso é uma coisa importante. Por que isso é interessante? Porque isso é usado em vários sistemas, como eu gostaria de mostrar alguns para vocês agora. Vamos lá, vamos começar com os aceleradores de partículas. Né? O acelerador, digamos assim, um dos mais comuns que tem é o acelerador cyclotron. O que é o acelerador cyclotron? Basicamente, você tem aqui uma fonte de partículas, aqui você aplica aqui um oscilador, então você aplica um campo magnético variável, mas isso não interessa para a gente. Né? O que interessa é a presença desses magnetos aqui em cima. Né?
o que você faz, né, esse campo variável que faz que essa partícula vai ser acelerada, mas esse campo magnético dá o caráter do movimento dessa partícula como sendo um movimento aqui tipo espiral, né? É um movimento circular que o campo magnético induz, mais o movimento de aceleração que você tem aqui para essas partículas, e essas partículas percorrem uma grande distância antes de sair aqui e ir para esse alvo. Esse alvo pode ser, depende do que você está querendo fazer, né? Então, com esse tipo de acelerador, você consegue partículas de alta energia, porque o percurso aqui dentro, né, do cyclotron é grande, né? E você consegue acelerar essas partículas, geralmente são feixes de elétrons, né, para energias bastante altas. Mas ele ainda é um acelerador pequeno, né, um acelerador cyclotron que cabe numa sala normal, assim. Agora a gente tem também os aceleradores que são enormes, né? E um acelerador bastante comum é o acelerador síncrotron, né? Aqui no acelerador síncrotron você vai acelerar essas partículas até velocidades muito próximas da luz, porque a radiação que eles emitem depende, né, dessa característica, dessas partículas estarem muito aceleradas, em velocidades muito próximas da luz. Tá? Então você gera um feixe de elétrons e coloca ele para circular aqui dentro, né? Mas como é que eu faço com que ele circular? Não dá para você colocar um campo magnético uniforme como é no cyclotron, porque isso aqui, o raio aqui pode ser algumas centenas de metros, né? Então o que você faz? Eu faço a deflexão por essas placas aqui que são ímãs, são campos magnéticos. Então o feixe vem aqui em linha reta, encontra o ímã, faz a curva, linha reta, encontra outro ímã, faz a curva, linha reta, até você ter essa trajetória circular. Mas o que é mais interessante aqui, né, é que quando uma partícula carregada faz curva, ela é sujeita a uma aceleração e partículas aceleradas emitem radiação. E se essa velocidade é muito alta, essa radiação tem características peculiares. Por exemplo, ela é quase que unidirecional, né, e de alta intensidade. Toda a radiação sai praticamente numa região muito pequena, então você sai com um feixe de radiação muito intenso, numa direção muito específica, e a direção tangente à curvatura, né? Então vocês podem ver que toda vez que ele faz curva, que é onde está a placa magnética aqui, você tem aqui uma estação de trabalho. Você colhe essa radiação emitida pelas partículas, né? E aqui você pode usar, raio-x, você usa para várias aplicações que podem ser vislumbradas aí, né? Então veja que o fato da deflexão magnética pela força magnética é fundamental no funcionamento desses aceleradores. Está aqui, por exemplo, uma foto do síncrotron lá em Campinas, o Cirrus, né? Você vê aqui o anel principal, onde as partículas vão estar girando aqui em algum ponto, e aqui você tem, né, saindo tangente aqui as cabines, as estações de trabalho, tá? Bom, a outra aplicação interessante que eu vou falar para vocês depende disso aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse seletor de velocidades, tá? Vamos imaginar que a ideia desse seletor de velocidades é você pegar um conjunto de partículas com velocidades mais diversas e transformar num feixe com uma certa limite de velocidade, que tem velocidades numa certa faixa. Tá? Como é que se faz isso? Basicamente você tem aqui uma fonte de partículas, pode ser uma fonte térmica de partículas, que vai gerar partículas, né, íons ou elétrons ou qualquer tipo de partícula, né, com velocidades totalmente aleatórias. Aí você coloca uma fendinha aqui para delimitar o feixe e passa ele por uma região onde tem um campo elétrico, geralmente gerado aqui por uma espécie de capacitor, e um campo magnético, no caso aqui representado pela cruzinha aqui entrando na tela, né? O que vai acontecer com uma partícula que entra aqui, vamos supor uma partícula positiva, por simplicidade, com uma certa velocidade v? Bom, primeiro, ela vai ficar sujeita a uma força magnética. Essa força magnética aqui, no caso, vai ser para cima, né? O campo magnético entra para a tela, a velocidade está nessa direção, eu tenho força magnética para cima, regra da mão direita. Mas também vai ficar sujeita a uma força elétrica, e essa força elétrica, como a carga é positiva, está na mesma direção do campo elétrico, ou seja, vai ser para baixo, Q vezes Z, né? Normalmente essa força, né, pode ser diferente dessa, mas vamos supor que você tem uma partícula que está na velocidade tal, né, que essas forças sejam iguais, tá? Então vamos colocar que essa
partícula que tem força magnética e força elétrica iguais, ela passa direto, ela não sofre desvio, né? Porque basicamente a força resultante nela é zero. Então ela simplesmente está se movendo nessa direção, ela continua. Qual a condição para não sofrer desvio? Bom, basicamente eu tenho QVB, que é a força magnética, igual a Q vezes Z, que é a força elétrica. Então eu posso aqui, por exemplo, isolar a velocidade e a gente pode mostrar que a velocidade é igual à razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Por que isso é importante? Porque agora, gente, eu posso escolher o campo elétrico ou o campo magnético, posso gerar um campo elétrico ou um campo magnético, né, para que somente as partículas com uma certa velocidade não sofram desvios. As outras, né, que não estão nessa condição, elas estão com velocidades diferentes, elas vão desviar e ficar aqui pelo caminho, enquanto que aquelas que estão nessa condição ou próximo dessa condição, elas vão passar direto. Então, o feixe que vinha aqui com uma distribuição grande de velocidades, ele sai aqui com um conjunto de velocidades muito específico. E eu posso escolher qual a velocidade que sai fazendo essa condição aqui, né? Determinando o campo elétrico ou aplicando o campo elétrico e o campo magnético desejado. Ok, eu disse para vocês que isso aí era usado em uma certa aplicação. Então, vamos lá, vamos ver que aplicação seria essa. Vamos supor que eu tenho aí uma câmara. Aí eu coloco aqui um campo magnético B, no caso, entrando aí na tela. Eu vou colocar aqui o que eu chamo de câmara de ionização. O que é isso? Bom, é basicamente uma câmara que vai pegar um certo material e transformar esse material, né, vaporizar um material, digamos assim, em íons, né, em partes moleculares que são íons. Aí você pega esse material, né, já ionizado, e passa por um daqueles seletores de velocidade. Então eu consigo fazer com que o feixe desse gás que sai aqui, tá, ele tenha uma certa velocidade. Tá? Vamos supor que essa velocidade seja zero. Mas precisa ser zero? Não precisa. Precisa ter um valor conhecido. Mas vamos supor que seja zero só por simplicidade aqui. Não vai fazer diferença para a gente. Tá? Aí e aí eu vou fazer o seguinte, entre a câmara de ionização, imagine que isso aqui seja metálico, então o potencial ao longo de toda a câmara é o mesmo, eu vou colocar um certo potencial positivo aqui. E aqui eu coloco um potencial negativo aqui na minha câmara onde está o campo magnético. O que essa partícula que está saindo aqui de velocidade zero, ela vê ela tem aqui um potencial positivo e um potencial negativo. Tem uma diferença de potencial aqui. Então, ela vai se mover em relação àquele potencial. Vamos supor que seja uma partícula positiva, né? Então, ela vai se mover para cá. Ela vai sair do ponto A, vai para o ponto B e vai chegar no ponto B com uma certa velocidade, porque ela está sendo acelerada por esse potencial. Ela está ganhando, né, está perdendo energia potencial, QV, e ganhando energia cinética. Tá? Mas ela entra aqui nessa câmara com uma certa velocidade V, né? E aí ela entrou numa região de campo magnético. O que vai acontecer? Vai executar aquele movimento circular que a gente acabou de discutir. Esse movimento vai ocorrer com um certo raio R, né? E ele vai bater aqui nesse ponto. Tá? Eu posso detectar a partícula nesse ponto. Mas de que depende esse raio R? Bom, para a gente ver isso, vamos fazer um pouco de conservação de energia. Primeiro, conservação de energia de A para B. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que a energia potencial, né, que é Q vezes V, estou imaginando que o meu íon aqui tem uma carga Q, tem que ser igual à energia cinética aqui, que é 1 meio de mv². Mas entrou aqui a velocidade. Mas eu sei relacionar essa velocidade com o raio dessa órbita, através daquela relação que a gente acabou de discutir. Então, eu posso substituir aqui aquela expressãozinha para a velocidade lá do movimento circular. Então, vou ter 1 meio de QBR sobre M. Basta voltar lá e verificar. Isso elevado ao quadrado. Com isso, eu consigo rearranjar essa equação e mostrar que a massa do íon, né, é igual a carga vezes B² vezes R² dividido por 2V. E o que é mais interessante aqui? Imagine agora que você tenha outro íon que saiu daqui, só que ele tem uma massa diferente. Né? Ele vai chegar aqui com uma velocidade diferente e vai ter um raio diferente. Certo? Porque o raio aqui depende da massa e vice-versa.
Tá? Então, íons com massas diferentes, eles vão bater em pontos diferentes dessa placa. Então, eu vou detectar, né, os íons que chegam em certas regiões da placa aqui como sendo íons que têm uma certa massa. Basicamente, o que a gente vai poder fazer é um gráfico aqui, ó, da massa e aqui da intensidade, que seria o número de íons que bateu num certo ponto lá. Então, eu posso relacionar, dizer aqui, ó, nesse ponto aqui, bateu tantos íons. Nesse aqui, com outra, relativa a outra massa, bateu mais. Nesse aqui, intermediário. Nesse, menos. Ou seja, cada linha dessa corresponde à massa correspondente a um ponto aqui, onde, digamos assim, esse íon bateu. Isso quer dizer que eu posso descrever o íon pela massa dele, ou distinguir os íons presentes naquele material pelas massas de cada um. Bom, vocês já viram onde é que a gente está chegando, né? Isso aqui é a base do que a gente chama de espectrômetro de massas, né? Que permite que você, com alta precisão, determine a composição de um certo material, né? Basicamente por esse fenômenozinho aí que envolve força magnética. Bom, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre outra aplicação da força magnética, que são os tubos de raios catódicos. Os tubos de raios catódicos são a base das televisões antigas, né, onde você tinha essa televisão de tubo, em que você tem aqui um certo tubo e aqui você tem algumas regiões, aqui, por exemplo, essas bobinas aqui, cuja função é basicamente gerar campo magnético. Bom, olhando aqui para um desenho mais limpo, né, o que a gente tinha de básico no tubo catódico? Eu tinha aqui um feixe de elétrons que era gerado, era acelerado aqui por essas placas de deflexão, e tinha essas bobinas de flexão, que são bobinas que provocam um campo magnético nessa região aqui. Esse campo magnético desvia o feixe de elétron, e dependendo do campo magnético aplicado, você tem um desvio tal que o feixe pode bater nessa tela fosforescente em qualquer ponto. Você controla isso controlando o campo magnético. Então, é possível, por exemplo, né, você acender diferentes pontos da tela, variando aqui esse campo magnético, o que permite que você faça, por exemplo, uma varredura, né, do feixe ao longo da tela. Se você colocar outra bobina aqui perpendicular a essa, você consegue varrer a outra dimensão. Então, basicamente, você tem um feixe que você pode varrer ele assim e assim. Se você tem essas duas dimensões para varrer, você pode, digamos assim, escrever ou desenhar na tela. É assim que você forma a imagem da tela de tubo, né? Então, a imagem, basicamente, aqui, você consegue controlando as correntes que você joga aqui nessas bobinas de deflexão, que definem como é o campo magnético, né? Então, você tem um sinal, aqui está uma representação, você tem um sinal que vem lá da antena, esse sinal gera aqui um campo magnético, aí eu tenho bobinas tanto nessa direção para deflexionar o feixe numa direção e na direção perpendicular para deflexionar outra direção, e você consegue aqui formar a sua imagem a partir do sinal que chega lá da antena. Com isso você tem uma imagem, né, que pode ser projetada aqui na tela fosforescente. Olha, para mostrar isso para vocês, né, eu trouxe aqui um osciloscópio mais antigo. Esse osciloscópio aqui tem um tubo, que é um tubo de raios catódicos. Então, vou ligar aqui o osciloscópio, tá? O feixe vai aparecer ali no centro. Tá lá? Deixa eu só posicionar ele exatamente aqui no centro. Tá? Então, o feixe está aparecendo no centro aqui, né, porque a gente colocou essa configuração do centro. Agora, eu vou desviar esse feixe. Né? Eu posso vir aqui nos cursores de posição, ou eu posso usar um campo magnético externo. Então, vou usar um ímãzinho aqui para desviar esse feixe. Ou seja, aqui tem um feixe de elétrons, eu vou induzir uma força magnética extra a esse feixe. Então, olha lá, ó, quando eu chego o ímã aqui próximo, olha o que acontece. Eu vejo o feixe desviar aqui. E se eu inverter o ímã? Ó, ele veio para cá. Agora vamos inverter o ímã, foi para o outro lado. Né? Se eu chego aqui do lado, vai para cima. Se eu chego aqui desse lado, inverto o ímã, vai para baixo. Então, eu posso colocar esse feixe em qualquer lugar que eu queira, controlando o campo magnético que eu provoco aqui pelo ímã. Né? Essa é basicamente a ideia que você tem por trás da imagem formada lá no tubo de raios catódicos. Tá?
Então, essa é outra aplicação importante da força magnética. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, de forças magnéticas produzidas por correntes em fios. Tá? Para isso, vamos tentar ver como é que a força magnética se manifesta, não só numa carga, mas no coletivo das cargas, né, que estão contribuindo para a corrente elétrica. Vamos imaginar, né, que eu tenho aqui um fio, esse fio é percorrido por uma certa corrente, mas eu vou pegar só um pedaço desse fio, né? Um elemento de fio aqui que eu vou dizer que tem comprimento dl e que tem largura área de seção transversal A. Esse fio inteiro ele está imerso num campo magnético, tá? Eu representei o campo magnético só nesse ponto, mas tem campo magnético aqui em toda a região do fio. E esse campo magnético é o mesmo, é uniforme, tá? A gente então pode representar aqui um vetor densidade de corrente. Lembra? É a corrente por unidade de área que passa nesse elemento. Tá? E cuja direção é a direção da velocidade de arrasto dos portadores de carga aí. Ok, vamos ver a força elétrica exercida nesse elemento de carga. Como é que eu posso fazer? Força elétrica não, né? Força magnética exercida nesse elemento de carga. Como é que eu posso calcular isso aqui? Bom, eu posso calcular essa força, eu vou chamar de dFm aqui, o D aqui é só porque é no elemento, não é no fio inteiro, tá? Isso é igual a carga que tem lá dentro do elemento, ou seja, a carga que é contida no elemento, vezes a velocidade dos portadores, que é a velocidade de arrasto, VD aqui, produto vetorial com campo magnético. Então, isso aqui é a força magnética, né, que esse elemento é submetido. Ah, mas o que é essa carga contida aqui dentro desses elementos? Como é que eu posso expressar essa carga? A gente pode fazer o seguinte, ó. N, lembra? N é a densidade de portadores, número de portadores que tem por unidade de volume. Se eu multiplico pela carga do portador, eu tenho a carga, né, dos portadores por unidade de volume. E se eu multiplicar pelo volume do elemento, eu tenho a carga total que tem dentro daquele volume. Então, eu posso escrever essa carga total dessa maneira, NQADL. Ah, e agora eu posso fazer o seguinte, olha só, eu tenho NQADL, né? E aqui vai aparecer então VD vetor B. Vamos rearranjar um pouco os termos dessa equação aqui, né? Eu vou pegar lá, por exemplo, fazer o seguinte, ó. No lugar de VD vetorial, eu vou representar então isso como sendo o módulo de VD vezes o VD chapéu. VD chapéu quer dizer que é um versor na direção da velocidade de arrasto, tá? E vou trazer o VD para cá, então vai ficar NQ vezes o módulo de VD, né? Então trouxe o módulo de VD para cá, aqui vai ficar a área, DL, e aqui apareceu então VD chapéu vetor B. Ah, mas olha só, o que é NQVD vezes A? Isso é a definição, né? Vocês podem olhar isso lá no vídeo de tensão, corrente e resistência da corrente elétrica, né? Que atravessa ali. Ah, e o que é DLVD chapéu? Bom, isso aqui é um vetor que tem comprimento DL, ou seja, o comprimento do elemento que eu peguei, e cuja direção e sentido é dada por VD, né? Ou seja, a direção e sentido é a direção e sentido da corrente, ou do vetor densidade corrente. Tá? Então, eu posso representar a minha força magnética nesse elemento como sendo o produto da corrente do vetor dl, que é um vetor que tem comprimento dl, está na direção e sentido da corrente, produto vetorial com campo magnético. Né? Ah, tá bom, então isso foi um elemento, um pedacinho lá do fio. E se eu tiver um fio aqui, ó, com certo comprimento, tá? Como é que eu calculo a força magnética nesse fio? Tem aqui um campo magnético B. Bom, eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui desde um ponto inicial até um ponto final do fio, vou pegar um elemento do fio, que eu sei calcular a força magnética, dado por isso, e vou somar ao longo de todo o fio. Somar ao longo de todo o fio é fazer uma integração. Mas essa integração é uma integração, digamos assim, mais específica, porque eu vou integrar ao longo do fio. É uma integral de linha, uma integral de caminho, né? Então, eu posso escrever a força magnética como sendo a integral ao longo do fio, desde o início até o final, né, de I dl vetor B. Essa é a expressão geral para a força magnética num certo fio, né? Se esse fio for, por exemplo, se o campo magnético for uniforme e o fio for reto, né, esse dl aqui é simplesmente o comprimento do fio, né?
mas de forma geral é dado por isso aí. Bom, vamos olhar então como é que a gente pode, digamos, caracterizar essa força magnética num fio, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui, né, um ímã e aqui eu passe um fio por esse ímã. A expressão para a força magnética é essa daqui, né? A gente pode calcular, né, a direção e sentido da força magnética baseado nesse produto aqui, ó. Lembra, esse aqui é um vetor na direção, que está na direção e sentido da corrente. E aqui é o vetor campo magnético. Então, se eu fizer o produto vetorial desses dois, eu tenho qual é a direção e sentido da força magnética. Vamos verificar isso? Bom, vamos pegar aqui, então, por exemplo, se eu não tenho corrente, não tem força magnética, porque isso aqui é zero. Agora, se eu aplicar uma corrente, vamos supor, subindo aqui, como é que a gente vai ter? Bom, o meu DL está para cima, campo magnético está entrando na tela aí, tá? Então, a gente vai ter aqui o fio se movendo num certo sentido. Ah, e se eu inverter a corrente? Bom, aí inverte o DL agora está para baixo, o campo continua entrando na tela, inverte o sentido da força magnética. A gente pode ver isso aqui, ó, nesse aparatozinho que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, o que eu tenho aqui? Tem aqui uma bateria, tá? Polo positivo, polo negativo, eu tenho aqui um fio e aqui eu tenho um fio onde está grudado aqui um ímã. Esse ímã está com a polaridade tal que o campo magnético está saindo aqui, né, da placa. Então, vamos começar passando a corrente para baixo. Então, vou ligar isso aqui no polo positivo e esse no polo negativo. A corrente vai percorrer o fio nesse sentido, sempre do positivo para o negativo. O campo magnético está saindo. Então, se eu faço o produto de DL, que está na direção da corrente, com o campo magnético que está saindo, força magnética para cá. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou colocar aqui, ó, na bateria. Na hora que eu colocar na corrente, a gente vai ver o fio deflexionando. Olha lá. Certinho, né? Ah, e agora então vamos inverter o sentido da corrente. Se agora eu faço a corrente circular aqui, que significa que eu vou inverter a polaridade aqui, né? Que eu vou ligar na bateria, a corrente agora está subindo, campo magnético para lá, corrente agora subindo, então eu faço DL vetor B, força magnética para lá. Então, se eu fizer agora isso invertido, olha lá. Força magnética no sentido contrário. Tá? Então, basicamente, isso aí expressa essa relação entre força magnética e a corrente. Bom, gente, vamos então para mais um exemplo da força magnética em um fio, tá? Vamos supor que eu tenha a seguinte coisa. Ó. Eu tenho aqui uma bateria, né, que vai gerar uma corrente que vai passar aqui. Isso aqui é um fio metálico, tá? Aqui eu tenho uma pecinha que também é metálica, então a corrente vai circular aqui e voltar aqui para o terminal negativo por essa outra fita metálica. Detalhe aqui, ó, que isso aqui é um cilindrinho que pode rolar sobre esse sistema, né? Então eu tenho basicamente uma corrente elétrica passando nesse sentido, o comprimento desse cilindrinho aqui é L, e aqui todo mundo está submetido, né, em toda a região, a um campo magnético aqui para baixo, tá? Então, vamos ver como é que ficaria a força magnética nesse cilindrinho aqui. Vamos lá, então. Vou usar como orientação aqui, ó, eixo Y, eixo Z e eixo X, tá? Então, e vamos usar aqui a nossa expressão para a força magnética. Bom, nesse caso aqui, né, o começo do fio, vou supor que é o ponto A e o final esse ponto B, né? Então, eu vou fazer essa integralzinha aqui de A até B, de I, vezes DL. Lembrando que DL é um elemento, né, de comprimento que está na direção da corrente. Então, nesse caso, está nessa direção, que é a direção X. Então, eu posso dizer que é DL, produto versor I, né, que é o versor na direção X. Produto vetorial com campo magnético. O campo magnético é na direção Z negativa. Então, é menos BK, né? Então, para esse problema aqui, para o cilindrinho, a gente tem essa situação. Bom, agora olha o seguinte, o I aqui é constante, né? A corrente é constante, eu posso tirar para fora da integral, não varia com DL. O B é constante, posso também tirar para fora da integral. I vetor K, né, vai dar menos J, mas como tem esse sinal negativo aqui, vai dar um versor J aqui também. Então, tenho IBJ aqui para fora da integral. E dentro da integral, como tudo é constante, sobrou só o DL. Então, fica a integral de DL de A até B.
né? A integral de dl de A até B é o próprio comprimento do fio, que eu chamei de L aqui. Então, a força magnética que vai surgir aqui vai ser dada pelo produto de ILB e vai estar na direção J, que na minha representação aqui é essa direção, né? E aí é interessante, porque como esse carinha aqui pode rolar entre essas duas plaquinhas aqui, quando eu aplicar a corrente aqui, aí eu espero então que ele se movimente nesse sentido, né? E se eu inverter a corrente? Bom, se eu inverter a corrente, ele vai no sentido contrário. Bom, vamos ver se isso é verdade? Então, eu tenho aqui uma demonstraçãozinha para mostrar isso para vocês também, né? Então, eu tenho aqui a minha bateria, tá? Polo positivo e polo negativo, tá? O polo positivo já está ligado aqui nessa parte da plaquinha. Aqui eu tenho o meu cilindrinho, né? Que pode rolar, então vou colocar ele aqui. E quando eu conectar aqui esse no negativo, eu tenho exatamente aquela situação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que vai acontecer? Quando eu coloco aqui, ele rola para o lado de cá, né? Vamos só colocar daqui. Quando eu coloco aqui, vem para o lado de cá. E se eu inverter a bateria? Então, agora eu vou inverter os polos aqui, ó. Vou tirar o positivo daqui, vou colocar aqui, e o negativo vou encostar aqui. Quando eu encosto, vai para o outro lado, né? Então, exatamente aquela situação que a gente discutiu lá, certo? Então, basicamente, a materialização desse probleminha aqui, que é um exemplo típico de qualquer livro aí. Bom, vamos aproveitar então que a gente está falando de força magnética para discutir um sisteminha bem interessante, tá? Basicamente, o que eu tenho é o seguinte, ó, a gente tem aqui uma bobininha enrolada, né? Então, tem um fiozinho bem fininho aqui enrolado, tá? Onde eu posso passar uma corrente. Esse fiozinho ele está preso nesse papel por fita adesiva, tá? Quando eu passo uma corrente, né, e eu agora vou também aplicar um campo magnético aqui, com esse ímã, que vai ser um campo magnético que não é uniforme ao longo, né, da espira aqui. Eu vou ter forças magnéticas ao longo da espira, mas como o campo não é uniforme, tem região que eu tenho mais força, tem região que eu tenho menos força. De modo que quando eu passo uma corrente, eu vou provocar uma deformação no papel. E se eu inverter o sentido da corrente, essa deformação também inverte. Agora imagine se eu passar uma corrente, né, que é modulada no tempo. Vamos supor, por exemplo, a modulação periódica. Uma hora eu vou ter uma deformação do jeito, outra hora a deformação inversa. Então eu vou introduzir a mesma vibração que eu tenho na corrente, a mesma modulação, como uma vibração no papel. Tá? E se eu jogar uma modulação toda maluca, né? A mesma modulação vai fazer o papel chacoalhar. Só que o papel chacoalhando, ele funciona como uma membrana. Então, ele também vai fazer uma oscilação no ar. E isso vai se propagar em forma de onda sonora. Então, eu tenho aqui, na verdade, um pequeno alto-falante, um transdutor, que vai transformar a modulação na corrente elétrica em modulação sonora, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui os terminais dessa minha bobininha, eles estão ligados aqui num amplificadorzinho, e a saída pode vir aqui para um telefone celular, né? Então, eu vou pegar o som que sai aqui do alto-falante do telefone celular e jogar aqui no meu alto-falante rudimentar. Pegar o som não, né? Pegar a corrente elétrica que sai aqui e jogar aqui no meu alto-falante rudimentar, né? Será que a gente consegue reproduzir o som da música que vai tocar aqui no celular? Vamos dar uma olhada. Deixa eu só ligar o celular aqui. Tá? Tá aqui. Tá lá já tudo posicionado. O ímã aqui já está embaixo da bobina. E a gente pode tocar. Musiquinha aí em homenagem ao Instituto Butantan, né? Veja que quando eu tiro, ó, sumiu o som. Vou colocar de novo. Certo? Esse é um princípio de qualquer alto-falante que você tenha por aí. Tá?
Bom, gente, vamos então mostrar agora outro exemplo, que é a força magnética em uma espira retangular percorrida por uma corrente. Vamos supor que eu tenha aqui uma espira em forma de retângulo, os lados delas eu vou indicar como 1, 2, 3 e 4, que passe uma corrente I, sendo que as dimensões da espira são A para esse lado e B para esse lado aqui. Vamos supor que haja aqui também um campo magnético que é uniforme em toda a região da espira, tá? Representei só no cantinho, mas está em toda a região aqui. Vamos calcular qual que é a força magnética em cada um desses lados da espira e também na espira inteira. Para isso, vamos começar então colocando o nosso sistema de eixos. Então, aqui vai ser o eixo X, aqui o Y e saindo da tela o eixo Z. Tá? Para calcular a força magnética, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Né? Mas olha só, o campo magnético é constante e a corrente também. Então, aqui, basicamente, eu vou ficar com uma integral que depende de dl. E essa integral de dl aqui é basicamente o comprimento de cada segmento do fio. Então, para eu calcular essa força magnética, basta eu multiplicar a corrente pelo comprimento do fio e fazer o produto vetorial de um versor, né, ou de um vetor que está na direção da corrente com o campo magnético. Basicamente isso aqui, né? Então, nesse fio 1 aqui, por exemplo, ó, eu vou ter corrente vezes, no caso aqui, o meu DL, o meu L aqui, seria o comprimento do fio, que é B, na direção menos I, né, porque o eixo X está para cá e a corrente agora está no sentido contrário, o DL aqui sempre tem a direção em sentido da corrente, então vai ficar menos B vezes o versor I. Produto vetorial com o campo magnético está na direção X, então é B vetor I. Mas aqui apareceu o produto vetorial de I com I, né, os dois vetores estão na mesma direção. O resultado do produto vetorial de dois vetores na mesma direção é sempre zero. Então, esse segmento aqui de fio não vai sentir nenhuma força magnética. E o outro segmento, o segmento 2 aqui? Bom, aí a conta é basicamente a mesma, só que no lugar aqui do meu DL, ao invés de ser tá nessa direção, ele está na direção menos J. Então, o comprimento aqui total é A, e a direção é menos J, então vai ficar menos AJ, produto vetorial com BI, o campo magnético continua a mesma coisa. Isso vai dar J com produto vetorial com I, vai dar menos K, com esse menos aqui fica positivo, então essa força dá I vezes A vezes o campo magnético na direção K. Então, uma força aqui, né, que está saindo da tela. No segmento 3 é muito similar ao segmento 1, né? Porque basicamente o vetor dl, em vez de ser menos bi, é bi. E, novamente, o produto vetorial dá zero, ou seja, esse cara aqui não sente nenhuma força. Já o segmento 4 vai dar IAJ vetor BI. Então, vai dar J vetor I, que dá menos K, né? Então, vai dar IA vezes o campo magnético na direção K, com sinal negativo aqui, tá? E a força resultante? Bom, a força resultante é só somar essas componentes. E a gente vê claramente aqui, né, como esse tem um sinal negativo e esse positivo, força resultante é zero. Tá? De fato, né, isso é um resultado que vai valer sempre que esse campo magnético estiver no plano da espira e for constante. Né? Sempre que eu tiver uma espira fechada, independente da forma, mergulhada num campo magnético constante, a força resultante vai ser zero. Tá? E a razão é simples, né? Se esse campo é constante e a corrente aqui também, obviamente, a gente está supondo que é constante, vai dar integral fechada de alguma coisa que é dl. E dl, ao longo de todo o percurso fechado, essa integral dá sempre zero. Tá? Então, tem essa relação aí para a força. Bom, mas se não tem força resultante, se eu pegar, por exemplo, será que essa espira na ação de um campo magnético, quando eu passo uma corrente, não se move? Bom, a força não é a única coisa que define o movimento de uma coisa. A gente tem que ver, né, se essas forças, embora a resultante seja zero, elas podem dar origem a algum torque que vai fazer essa espira girar. Vamos ver se isso é o caso? Então, eu estou colocando aqui a mesma situação, né, só que com um desenho um pouquinho diferente, mas é a mesma situação. Ó. Eu tenho aqui o campo magnético no plano da espira, tá? Aqui está a minha espira quadrada. Eu só coloquei aqui, ó, esse suporte de modo que a espira possa girar em torno desse eixo aqui. Né? A corrente circula aqui ao longo da espira e pela conta que a gente acabou fazendo, né, o eixo Z agora estaria para cima, né? Então o eixo Z agora eu vou colocar para cima.
Desse lado, a força magnética está para cima, basta eu fazer o produto vetorial aqui do BUDL, que está nessa direção em sentido com o campo B, da força para cima, e desse lado a força está para baixo. Resultante aqui é zero, como a gente acabou de ver. Ah, mas será que tem torque? Ah, então vamos ver, né? Eu tenho um binário de força desse jeito, meu eixo Z está aqui no centro, né? Vamos tentar, então, calcular o torque. Para calcular o torque, eu tenho que saber a distância do eixo, né, que seria meu eixo de rotação, até onde a força é aplicada. Essa distância aqui, ó, que seria a distância deste eixo até esse cara aqui, que é onde a força é aplicada. Essa distância aqui é o B sobre 2. Então, tem o B sobre 2 para cá e B sobre 2 para cá. Ah, vamos calcular o torque. Como é que eu calculo o torque de qualquer coisa? Eu pego um vetor que vai daqui até a aplicação da força, ou seja, do eixo até o ponto de aplicação da força, e faço o produto vetorial com a própria força. Então, por exemplo, o vetor que vai daqui até aqui teria módulo B sobre 2, direção e sentido dado pelo vetor I, né? O versor I, já que essa direção aqui é a direção X. Então, esse aqui seria um vetor que vai daqui até o ponto de aplicação da força. Produto vetorial com a força, que nós já determinamos lá, que nesse caso é menos IAB na direção K. Olha só, quando eu fizer, isso aqui seria para essa força. Agora eu tenho para outra força também. O que que muda? A direção da força, que agora é positiva, está aqui, e a direção do vetor também, porque o vetor agora aponta a direção menos x, então o sinal aqui é negativo. Bom, se a gente fizer essa continha, ó, I vetor K vai dar J. Aqui vai ficar IAB, Azinho aqui é o comprimento, né, da espira, esse aqui é a largura, então dá IAzinho vezes B, vezes o B maiúsculo, que é o campo magnético, dividido por 2. Né? Então, isso aqui é o resultado dessa conta. O resultado dessa conta é a mesma coisa, porque eu troquei o sinal aqui, mas troquei o sinal aqui. Então, dá exatamente a mesma coisa, e no final das contas eu tenho que esse torque, né, que essa espira vai sofrer em torno desse eixo, tá? Em relação a este eixo, vai ser IAB vezes o campo magnético na direção J. Mas se eu olhar, por exemplo, Azinho vezes Bzinho, é essa dimensão vezes essa dimensão da espira. Então, é a área da espira. Então, eu posso escrever esse torque como sendo a corrente vezes a área da espira vezes o campo magnético, e a direção dele é a direção J. O que significa o torque em uma certa direção e sentido? O torque, basicamente, ele vai definir se que aquele sistema pode sofrer, então, uma torção dada pela regra da mão direita com o dedão apontando na direção do torque. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem que o torque é dado por essa expressão, tá? Isso quer dizer que o torque está na direção J, ou seja, está apontando aqui nessa direção. A espira, então, agora ela vai ficar... O torque está aqui, essa espira, então, vai tender a se movimentar, vai tender a rodar em torno desse eixo onde está o torque. Tá? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Vou definir aqui um vetor normal à superfície da espira. Vou chamar esse vetor de N-chapéu. Né? Ele coincide com o versor G, né? Então, esse aqui é um versor, tá? N-chapéu aqui é um versor unitário, tá? Que coincide com o vetor K aqui nesse caso. Beleza. Veja que esse vetor J aqui, ele pode ser escrito como sendo, versor J pode ser escrito como sendo o versor de N produto vetorial com I, né? Se o I é o K, se o N é o K, né? E o outro vetor é o I, se eu fizer K vetor I, dá J, que está na direção Y aqui, direção em sentido Y, né? I, K da J. Então eu posso escrever meu torque dessa maneira aqui. Por que eu quero fazer isso? Na verdade, a gente pode agora fazer o seguinte, ó. Eu vou juntar I vezes A com esse vetor N aqui e fazer o produto vetorial com B, né, vezes o versor I. Então, IA vezes o versor N, versor normal à superfície, produto vetorial com B na direção I. Olha só, apareceu uma coisa interessante aqui, que apareceu essa grandeza, ó, que é o produto da corrente vezes a área, e que aponta na direção e sentido, na direção normal e no sentido, né, para cima, aqui no caso, da minha espira. Isso aqui é o que a gente chama de momento magnético da espira.
né? Então, é a primeira definição de momento magnético que a gente está vendo, né? É você pegar o produto da corrente vezes a área e colocar o vetor na direção normal para cima da espira, seguindo a regra da mão direita, de acordo com a corrente. Ó, a corrente circula assim, faço a regra da mão direita, me dá a direção N chapéu, aqui, direção e sentido de N chapéu. Isso é o que a gente chama de momento magnético. E aí o torque vai poder ser escrito, né, o torque que estaria nessa direção, como produto vetorial desse momento magnético com o campo magnético. Essa é a definição de torque magnético. Pela primeira vez apareceu ele aí, né? A gente tem então que o torque, eu posso, definindo quem é esse meu momento magnético, eu posso calcular o torque no sistema fazendo o produto vetorial desse momento magnético com o campo B. Ah, por que isso aqui é importante, né? Isso aqui é extremamente importante, basicamente porque esse momento magnético não precisa ser uma espira de corrente. Qualquer coisa que tenha momento magnético e você aplica um campo magnético, fica sujeito a um torque, né? Nós lá de ressonância sabemos bem disso, porque lá a gente essencialmente aplica campos magnéticos em momentos magnéticos nucleares. E aí a gente consegue aplicar torque na magnetização, tirar a magnetização de uma certa orientação, né? Ou provocar um movimento de precessão, né, similar ao movimento de um peão. Isso tudo é consequência dessa equaçãozinha aqui do torque, tá? Bom, isso é geral, tá? Não precisa, na verdade, a espira estar assim, ou a espira pode estar inclinada, pode ter qualquer forma, tá? Então, a gente tem que o torque magnético vai ser sempre o momento magnético, né, produto vetorial com campo B. E a energia potencial magnética, ela pode ser calculada também a partir desse momento magnético. Aí, ao invés de entrar o produto vetorial, já que energia potencial é um número escalar, né, vai entrar o produto escalar do momento magnético com campo B, né, e com sinal negativo. Então, isso aqui seria a energia potencial magnética associada a um certo momento magnético. Bom, agora eu queria voltar aqui para a gente mostrar aqui uma consequência desse negócio para vocês. O que eu tenho aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, o que a gente tem aqui no detalhe, tá? É uma espirinha igualzinha àquela lá, só que tem várias voltas aqui para maximizar o efeito. Nessa espirinha, eu tenho aqui embaixo, ó, isso aqui é um ímã. Então, tem um campo magnético aqui, né, perpendicular ao plano da espira que eu vou colocar. E aí, essa espirinha, se você olhar aqui com detalhes, esse fio aqui, ele é raspado em duas dessas extremidades. De modo que quando eu coloco ele aqui, vai circular uma corrente através da espira, tá? Se eu alimentar com uma pilha. Então, tem aqui uma pilha, vou ligar, quando eu ligar a pilha aqui, vai circular uma corrente através da espira. O que vai acontecer? Tem um campo magnético e tem corrente, vai surgir um torque. O que o torque tende a fazer? A fazer essa espira rodar, se movimentar, né? E se basicamente você deixa ela dar uma volta e por inércia ela dá uma volta, esse torque começa a sempre tender a fazer esse movimento. Isso aqui é basicamente um motor, né? Um motor de corrente contínua, onde você tem um ímã, passa uma corrente numa bobina, numa espira, né, enrolada com várias voltas, e isso faz surgir um torque que faz esse motor rodar, se transforma energia elétrica em energia mecânica. Vamos ver se funciona? Bom, dá para ver, ó, que está aqui a minha pilinha. Eu agora vou pegar o polo negativo que não estava ligado em nada, vou ligar aqui na pilha. Agora está ligado. Vou dar só um empurrãozinho para começar. Vamos lá. Aí. Certo? Veja que ele roda, está rodando nesse sentido. O sentido de rotação depende da polaridade, ou seja, do sentido da corrente que você faz ele rodar aqui. Se eu parar aqui, por exemplo, vou parar, tirar, ele vai parar de rodar. E agora eu vou inverter a corrente. Vou tentar fazer ele rodar para o mesmo lado, ó. Ele não quer. Vai para lá, não quer. Mas se eu faço rodar para o outro lado, olha lá. Tá ok? Então, motorzinho elétrico básico, baseado nessa equação do torque. Bom, gente, então vamos lá para o nosso sumário da aula de hoje.
né? Nós apresentamos para vocês a definição do campo magnético, as principais fontes de campos magnéticos, forças magnéticas e suas consequências, a definição do dipolo magnético e a relação entre torque e energia magnética com esse dipolo magnético. Como sempre, essa é a nossa bibliografia básica, os nossos 4 livros. Espero que todos tenham gostado da aula e bom trabalho para vocês nas atividades.